Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, nós estamos com o Paulo Paiva, palestrante, nosso parceiraço, e ele está aqui mensalmente conversando com a gente, dando dicas, orientando mesmo nesse momento de tantas mudanças profissionais, né? A pandemia nos fez avançar para tantos caminhos que nós jamais imaginávamos, né, Paulo? Bom dia, um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Kiko. Prazer sempre estar com vocês aqui, Gustavo, com todo o time aqui da Jovem Pan e aos nossos ouvintes. Sim, acho que a pandemia ela traz essa reflexão. A gente está asfaltando muita coisa ainda, a gente está construindo muita coisa ainda frente aos impactos, né? E eu acho que a gente está vivendo um momento de muita transformação, né? Então, acho que faz muito sentido a gente pensar na transformação como algo de evolução. Acho que fica mais leve a gente pensando assim, por mais que a gente saiba que tenha sido um momento bastante difícil, né? Então, essa reconstrução está acontecendo em todos os sentidos, na sociedade, na empresa, em todos os lugares. Paulo, eu estava olhando aqui um pouco do que a gente ia abordar, né? A gente sempre prepara, você sempre prepara algo de muito interessante para trazer aqui para o público e para o ouvinte da Jovem Pan que está preocupado com a carreira, e não tem quem não esteja preocupado com o trabalho para a carreira, né? E a gente vê as pessoas, às vezes, muitas vezes, fazendo pós-graduação, fazendo preparação técnica. É só isso que a gente precisa? Ter conteúdo programático, conteúdo educacional, ou tem outros aspectos que tem que ser levado em consideração? Sabe, Paulo? que é muito interessante essa pergunta que você está me fazendo, porque ontem eu estava realizando um workshop para todo um time de RH de uma empresa que é um cliente meu, e uma das meninas, que é da área de recursos humanos, ela me perguntou: Paulo, como que eu devo me preparar? Isso que ela está trabalhando, está atuando, mas a preocupação mesmo de quem está trabalhando, como que ela se prepara, né? Então eu sempre trago essa percepção para as pessoas que o desenvolvimento continuado, já fala, é para o resto da vida, né? Hoje a gente já discute isso dentro das práticas de recursos humanos, que a gente precisa cuidar desse colaborador, cuidar dessa questão do desenvolvimento dele. Então a gente tem aí a pós-graduação, que ela nos traz aí um curso de até do bem-estar dele fora, né? Sim, porque não adianta só você exigir dele ou cobrar metas, mas assim, o que você, empresa, está fazendo eventualmente através de treinar e oferecer determinados conteúdos para que ele possa ter qualidade de vida fora da empresa, sim, né? E aí o conhecimento, ele acaba sendo base para tudo isso, né? Através do conhecimento você começa também a ampliar o seu autoconhecimento. Então, quando você fala de uma pós-graduação, é algo mais técnico, algo de médio a longo prazo, mas que cabe em determinados momentos de carreira. Mas hoje, Kiko, a gente percebe o seguinte, que com a pandemia abriu-se uma forma nova de pensar. A gente tem cursos excelentes, né, de curta duração. A gente, graças a Deus, a gente está voltando também aos cursos presenciais, né? Semana que vem já estou fazendo totalmente um treinamento para liderança aqui no Novo Hotel, para um time que já está fechado. Então, eu acho que essa perspectiva do desenvolvimento é algo contínuo. Países de primeiro mundo são os maiores investidores em desenvolvimento, em carga horária de trabalho. Contínuo, né? Contínuo. Existe uma média, que a gente fala de uma média de 6 a 8 treinamentos por colaborador anualmente. Então, quando eu vejo um empreendedor, um empresário questionando o time, para vocês que estão nos ouvindo, quantos treinamentos o seu colaborador fez ao longo colocando de 2021? o dedo na ferida mesmo, né? Fazendo Sim. ele pensar, refletir, Exato. Né? Porque eu tenho ali o empreendedor, o empresário reclamando do atendimento a cliente, dos funcionários não estarem engajados. Mas o que ele está fazendo para isso mudar? Ele está fazendo? Essa é a reflexão que eu levo para os executivos. E não precisa se pensar em coisas mirabolantes, coisas tão grandiosas, né? Longas permanências, né? Você não precisa 15 finais fazer de semana. Resort, né? Você não precisa fazer nada disso. Existe um trabalho sério, existe um trabalho metodológico e contínuo que vai trazer resultado para a tua empresa. É essa a reflexão. Então, até trago essa percepção quando você me pergunta da importância do desenvolvimento. Eu preciso de habilidades, desenvolvimento de habilidades, que a gente vai chamar aqui de hard skill e soft skill, né? O hard skill é a pós-graduação que você falou, é o curso de inglês, é o Excel avançado, é o Power BI para você trabalhar painéis de indicadores. O soft skill é comportamento, inteligência emocional, relacionamento interpessoal, comunicação.
é esse blend. Agora, Paulo, como é que fazer um curso para tudo isso? Não dá, né? Não, a gente faz por etapas, né? Então, por exemplo... Aí eu pergunto assim, o que os coaches estão fazendo? Porque aqui não é só o Paulo, é o Paulo falando de um setor de trabalho que desenvolve os sérios, né? Porque também tem picareta no mercado, né? Nem sempre um coaching ele consegue, ele é um treinador. Tá. Né? Ele pode ter um trabalho individualizado, mas o que eu estou trazendo aqui é, o Paulo ora tem um trabalho individualizado para quem puxa ele. Ora ele treina. Ora ele está na empresa olhando para uma visão totalmente sistêmica. Porque aí você tem a área de RH, né? De muitos anos. Aí você precisa de outros skills, né? Que a gente fala que são competências que o Paulo traz, que é administrador, é psicanalista, é formação em psicologia transpessoal na Índia, que vai trazer todo esse conceito para trazer um diferencial para esse cliente. Para a gente discutir todos os sistemas, você precisa de um profissional extremamente capacitado, né, para fazer com que o seu time tenha uma evolução. E hoje está muito forte essa questão do soft skill e do hard skill. Muito bem. Paulo, eu estava olhando aqui um detalhe, né? A gente tem algumas coisas, né? O Kiko, quando ele está no ar, e aí eu vou dar meu exemplo, tá? Eu não sou totalmente um executor. Tá? Perfeito. O que eu faço especificamente que eu preciso executar? É acordar às 5:30 da manhã, eu vou tomar meu banho, vou fazer as coisas que eu tenho, 6:15 eu tô saindo de casa para vir para a rádio. Por quê? Porque aqui eu tô executando. Perfeito. Né? O meu trabalho é onde eu não tenho, claro, eu tenho substituto nas férias, eu tenho o Gustavo, a Rosana, a gente se substitui, né? Mas nem sempre a gente tem um perfil executor, a gente tem um perfil planejador, ou a gente tem que buscar um pouco de tudo, quer dizer, comunicador, executor, comunicador, planejador, né? Não adianta eu comunicar, planejar, ou eu não executar, ou não tem alguém no grupo que execute, ou eu tenho que fazer um pouco, nem que eu não seja bom em tudo isso, eu também tenho que saber executar, também tenho que no mínimo me comunicar e também tenho que no mínimo me planejar. Perfeito, vamos lá. Quando a gente pensa em empreender, eu faço muito coaching para empreendedores. Agora mesmo tem um casal que vai abrir um novo negócio no Shopping Guatemi, me procuraram, são empreendedores. O empreendedor, ele precisa ter esse soft skill, hard skill muito amplo, porque para empreender eu preciso ter o propósito daquilo que eu estou abrindo, para que eu estou abrindo, planejamento disso, né? Eu preciso criar, estruturar um planejamento, eu preciso definir qual é o perfil das pessoas que eu quero que trabalhem para mim. Então ele precisa ter várias habilidades para poder empreender. Então muitos empreendedores, eles nascem aí de repente e o cara quebram monta rapidamente uma loja de alguma coisa e põe um atendente que não tem nada a ver com o produto dele. Aí ele acha que franquia ruim, que lugar ruim. Não. É porque ele escolheu. É a mesma coisa que o seguinte: você faz propaganda do restaurante, a comida é maravilhosa, mas o garçom é grosso pra burro. Sim. Não adianta, você vai levar com a propaganda lá e o cara não vai voltar nunca mais porque ele teve um serviço péssimo. Então pensa, o proprietário tá ali, ele tem que ter uma equipe que complemente ele. Quando você fala, olha, eu venho aqui para executar, você está numa posição que a gente fala, está fazendo uma operação técnica. Você está executando a rádio de manhã, mas alguém planejou. Eu preciso desse planejador. A Lana e o Gustavo planejaram a pauta, as laudas, tudo que está aqui a ser apresentado, está tudo planejado. Correto. Obviamente que lá atrás todos planejamos juntos, mas o planejamento e a execução do que vai acontecer está tudo pronto. Operacional aqui. Alguém tem que fazer. Então, um empreendedor é a mesma coisa. Ele abriu um espaço. Se ele não define muito bem qual é o perfil dessas pessoas que vão trabalhar com ele, pode não dar certo. Então, a seleção é algo muito importante, né? Quando a gente vai para o ambiente empresarial, ele se torna muito mais importante, porque eu preciso desses 4 perfis que você relatou, né? Eu preciso do executor, eu preciso do comunicador, do planejador e do apoiador. Esses 4 estilos de comportamento são fundamentais para o sucesso de qualquer organização. Então tem pessoas que estão muito protagonistas dentro de um departamento, dentro de uma atividade. E essas pessoas geralmente são os executores, eles estão à frente, né? Outras pessoas gostam de estar como ali um antagonista, ele está ali mais por trás dos panos, ele não quer aparecer, ele não background. Background, exatamente. Então ele não quer ficar à frente, né? Ele tem tudo bem, né? Tudo bem, porque ele traz um trabalho de precisão analítica, ele traz um trabalho de precisão de planejamento, e nem sempre essas pessoas querem estar à frente.
né? Então, essa condição de você ter esses perfis juntos facilitam. Agora, lógico, qual que é a sacada que o Paulo sempre tenta trazer e desenvolver as pessoas? É possível? Sim, com o trabalho, né? Que a gente consegue desenvolver todo um trabalho de desenvolvimento, eu consigo desenvolver essas 4 habilidades para poder utilizar em momentos adequados. Mas lógico que você vai ter um skill que é uma competência mais forte sua, que a gente vai chamar de self. Que é uma característica, é o seu self, é seu. Exato. Eu sou bom nisso, exatamente. Melhor nisso. O Paulo consegue trabalhar em time, equipe? Consigo, mas eu prefiro conduzir o processo. É uma característica minha, né? Mas em algum momento você está conduzindo você é como agora. a bandeira de São Paulo, non ducor duco, é isso? Não conduzo, não sou conduzido, conduzo no latim, é né? Bem isso. Nasceu então, para liderar. Gosto de estar à frente, né? Gosto de desafio, mas isso é um skill, é uma característica do Paulo. Agora, alguém que vai eventualmente participar, às vezes, de um encontro, pode despertar uma característica? Eu vou dizer por quê. Quando o nosso querido José Roberto Ercolim faleceu, eu vim apenas ao lado da Rosana para fazer comentário. Aí, esse senhor que está aqui à nossa frente, chamado Gustavo Ferrari Amorim, né? Eu tenho falado Amorim, porque o nome do pai dele é Amorim, e eu odeio que não chame meus filhos pelo meu nome, pode chamar pelo nome da mãe, mas tem pai, não foi feito com a mão. Então, ele falou assim para mim, você pode ler, né? Escalada pra gente é manchete. Você pode fazer escalada com a Rosana? Eu falei, escalada, tá, eu posso. Fiz. Aí eu percebi que eu podia fazer a apresentação do jornal. Acontece muito isso, a pessoa achar que não pode e de repente ela pode. Sem sombra de dúvida, as pessoas elas não sabem o quanto elas têm capacidade de desenvolver. Você deu um exemplo nítido aqui, que dentro de uma sessão de coaching a gente consegue avaliar. Você foi para uma ação e aí geralmente eu vou perguntar, e aí Kiko, como que foi ontem você fazendo essa escalada na rádio? Você vai me trazer sentimento, sensação e percepção. E ali a gente faz esse reforço. Eu adorei. Você gostou? Adorei, porque eu já sou meio pavão, né, Paulo? Sim. Vamos combinar, eu tenho meu ego, E legal, porque você percebeu isso. É bom a gente admitir que né? Eu tenho um aspecto narcisista. E já é um primeiro caminho de autodesenvolvimento. Conhecimento. Exato. Eu gosto de fazer. E a partir do momento que você gostou, passou por essa sensação, você tem capacidade de repetir e evoluir essa habilidade. É uma habilidade que você acabou de encaixar, é como se fosse uma roupa que você acabou de vestir. E o aprendizado é exatamente isso, você não desaprende mais. Você colocou. É o tipo da coisa, se o papel sumir aqui e eu não tiver que falar, eu não vou ficar nervoso. Eu vou buscar outro papel, eu vou falar que o Pedro apertou o botão errado lá, não para desqualificar, mas é que hoje eu sei muitas vezes, por exemplo, na ausência da Rosana, passei a fazer um papel que eu não fazia. No primeiro dia foi um perrengue. Depois, no segundo dia, eu sabia que eu tinha que chamar a hora certa pro Pedro vir com o boletim sequencial. Agora eu falo a hora certa. É a deixa. Perceptível. Então você vai, que nem casamento, você vai com seu colega de trabalho, você percebe que a hora que ele larga a caneta aqui, você pega ali. É uma corrida de... É uma corrida, como nós dizemos, uma corrida como é aquela corrida que você passa o bastão? A corrida... você vai fazendo esse revezamento, né? Corrida de revezamento. Exatamente. Então, a partir do momento que você consegue ter toda essa percepção, que você consegue ampliar a sua visão sistêmica, né? Isso é uma habilidade, isso é uma competência, você começa a perceber esse aprendizado, e esse aprendizado começa a ser natural. Então, é normal das pessoas irem para um treinamento, não imaginarem as qualidades que elas tinham, até que elas pratiquem uma dinâmica de grupo, que eu coloque elas numa exposição dentro de uma atividade, para que elas possam trabalhar com os colegas, né? E ao mesmo tempo a empresa ela não sugere isso o tempo todo, porque está cada um executando o seu trabalho, alguém na operação, alguém ali na redação, alguém executando aqui, e isso muitas vezes na empresa não acontece. Quando você treina as pessoas, traz ela para um ambiente de treinamento, eu coloco todo mundo dentro de um processo mediático onde todo mundo é igual. E aí elas trazem essas habilidades de comunicação, trabalho em equipe, de relacionamento, e isso facilita o desenvolvimento do time, da liderança, da equipe como um todo. Muito bem, Paulo. O que faltou a gente abordar hoje? O que você acha que vale a pena? Eu acho que assim, é importante só dizer para as pessoas... delícia saber que as pessoas podem ter, fortalecer habilidades que já têm, né? E perceber que podem desenvolver aquilo que elas acham que não têm.
Sim, porque a gente vem de um modelo educacional, né, Kiko? Né, você que tem aí uma escola, você sabe exatamente isso, né? Trazendo um método de cada vez mais diferente, fortalecendo o desenvolvimento de crianças, jovens talentos que a gente precisa. Estimulando com práticas diferentes, habilidades diferentes, conteúdos diversos, mais de aulas eletivas, mais de 40 temas. E a gente aprendeu lá atrás que a gente não tinha esse poder de escolha, que a gente era conduzido dentro de um modelo pedagógico simplificado. Você é advogado, engenheiro ou médico. Exato. E hoje não. A gente consegue. Eu tenho pessoas que têm 2, 3 negócios de forma diferente, conduzem com excelência. Tem gente que fizeram faculdade e vão fazer faculdade com 50 ou 60, Exato. Outra faculdade, não só pós. Tem pessoas, exatamente, tem clientes agora que estão fazendo pós-graduação com mais de 50 anos de idade. E qual o problema disso, né? Então, acho que a gente precisa entender que desenvolver essas habilidades, que a gente vai escutar isso no mercado cada vez mais forte, nas revistas, nos jornais. O hard skills são todas as habilidades técnicas que você tem a capacidade de desenvolver. E o soft skills são as habilidades comportamentais, para que você tenha condição de lidar num ambiente tão competitivo, um ambiente tão global que exige habilidades técnicas e comportamentais. Então, aquele cara que trabalhava, aquela funcionária que trabalhava quietinha lá, ela precisa desenvolver sim a habilidade de comunicação, de relacionamento, ser política, não tomar um café, entender o que está acontecendo. Fazer melhor o que ela faz. Melhor. E acaba o seguinte, né? Não dá para imaginar que esse desenvolvimento dentro do trabalho não vai fazer uma pessoa muito mais feliz e melhor na sua casa, na sua vida pessoal, certeza. Né? Acaba trazendo um reflexo importante. Né, Paulo? Total, porque se você sai depois de 8 horas, 10, 12 horas de trabalho e você consegue ir leve, com a sensação de entrega, você não leva esses problemas para casa. Feliz, não, você está trabalhando. Exatamente. Né? Então você tem esse sentimento, essa questão da felicidade. Ao contrário disso, eu levo problemas para casa, isso gera problemas de relacionamento, né? Então isso cria uma falta de atenção dentro da família. Para a gente encerrar, quando a gente treina, quando a gente começa a ver essas habilidades, a gente pode sentir que a empresa que a gente está não cabe mais pra gente e que a camisa ficou curta? Sim, essa é uma pauta maravilhosa, hein? Traz para a próxima vez. Guardar aí, né? Assessoria de imprensa, JF aí junto com a gente. Fica curta, essa camisa fica justa demais? Fica curta porque hoje a gente tem os dois lados. A gente tem o lado do empregador e o lado do empregado. O empregado, nesses últimos 2 anos, período de pandemia, eles estão escolhendo onde eles querem trabalhar. Mesmo com a crise, mesmo em recessão, né? Exatamente. Pessoas que estão preparadas, que conseguem ter essa leitura, elas estão falando, isso não me cabe mais. Quero saber mais disso, tá bom? Você traz para a próxima vez? Com certeza. Paulo, prazer. E olha, o Damasco estava maravilhoso. Que bom que você gostou, hein? Senhora, ainda bem que o Natal já está chegando de novo. É isso aí. Grande abraço, Paulo Paiva, palestrante. É esse o endereço dele no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. É isso? Isso. @Paulo Paiva Palestrante. Lá tem bastante conteúdo para vocês. @Paulo Paiva Palestrante. Isso. Em todas as redes sociais. Todas as redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, tudo. Isso. LinkedIn hoje é um sucesso, né? Para a área profissional. Tenho ensinado vários profissionais a trabalhar com LinkedIn. Né? Muito surge importante. Emprego para burro no LinkedIn, né? Mas tem que ser bem trabalhado. E tem para casamento também ou não? A tem gente rede dá um social, jeito para tudo. Paulo Paiva, palestrante, falou na Jovem Pan. 8h31. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.